É muito louco falar o que eu vou falar aqui agora, mas eu vou falar pra vocês. Tem umas coisas assim que acontecem comigo que eu fico assim pensando, gente, que isso? Gente, como assim? Como assim? Tem horas que parece que, sabe assim, eu fico ouvindo vozes. Na verdade, tem uma voz aqui na minha cabeça que fica falando assim pra mim: faz isso, não faz isso, e isso vai dar errado. Não faz isso. Não, não faz isso. Por aqui, por aqui. E aconteceu uma coisa agora comigo também, assim, que eu estou assim, gente, não é possível. Não é possível. Eu vou falar aqui pra vocês. Tudo bem, vocês vão me chamar de louco. Um monte de gente já me chama de louco mesmo. Então, normal. Uma gente a mais me chamando de louco, um a menos, tanto faz. É normal pra mim. Mas aconteceu um fato comigo que domingo eu precisava de alguém para fazer um serviço na minha casa, né? Aí, na minha cabeça, tinha uma voz que falava assim pra mim, uma premonição, um sexto sentido. Parece que eu tenho assim um sexto sentido para as coisas. Sexto sentido. Sexto. Aí, na minha cabeça, a voz falava assim: dessa vez vai dar errado. Dessa vez vai dar errado. Chama uma outra pessoa. Dessa vez vai dar errado. Mas eu ainda fiquei na minha cabeça assim, com teimosia, que eu sou bem teimosa. É, sou teimosa mesmo. Aí pensei assim, não, eu vou chamar fulano de tal, que fulano de tal já veio aqui resolveu esse problema pra mim, deu certo. Chamei fulano de tal. Não é que deu errado? Deu errado. O cara fez um serviço cagado pra mim. E sendo que a voz que estava na minha cabeça já tinha me avisado que ia dar errado. E agora, sabe assim? Aí. E foi tudo muito suspeito, foi muito estranho. Sabe assim? Tudo aconteceu assim muito estranho. Sabe assim? E eu estava aqui pensando, gente, mas bem que a voz que estava na minha cabeça falou que já ia dar errado, sabe? E eu estou aqui agora reflexivo, pensando assim que outras vezes também essa mesma voz que estava na minha cabeça, eu já pensei em ir até um centro assim, sabe? Num centro espírita lá, para que eles me falem se tem alguém comigo, assim, do meu lado, se tem alguém assim, sabe? Que fica me orientando. Porque às vezes eu sou uma marionete, assim, para essas pessoas, assim, porque não é possível uma coisa dessa. Não acontece só agora, não. Isso acontece comigo direto. Porque lembra de eu falar aqui para vocês que eu já fui bem custosa. Eu já fui bem custosa, assim, na minha vida, sabe assim? E parecia que alguém colocava a mão assim na minha cabeça. Nessa hora eu acho que era até Deus. Colocava a mão assim na minha cabeça e falava: não, sai daqui, porque eu já fiquei em um lugar perigoso demais. Eu já fiz coisas assim perigosas demais. Eu era do babado, sabe assim? Sabe assim, de sair de madrugada pra rua, essas coisas tudo, sabe? E parecia que tinha alguém, sabe assim, comigo ali, falando assim: não faz isso, não faz isso. Tá, vai pra sua casa, não faz isso. Parecia que tinha alguém assim por mim, sabe assim? Parece ser um anjo da guarda, uma coisa assim, uma coisa mística. E quando isso acontece comigo, eu fico assim, pensativo, eu fico assim pensando, gente, será que às vezes sou eu ou essa voz que tá na minha cabeça? Sabe assim, tomando atitudes assim por mim, falando assim, parece um sexto sentido, parece uma pessoa comigo, parece uma voz na minha cabeça. Algo que não seja assim de pessoas comuns mesmo. E é muito louco, gente. É muito louco porque tem horas que fica me aconselhando. Olha, não faz isso. Olha, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, vai dar errado isso. Uma voz na minha cabeça. Tem horas que eu fico assim pensando, gente, será que isso acontece só comigo? Isso acontece só comigo? Vocês não têm experiências assim desse jeito, não? Porque eu quero saber se isso acontece só comigo ou com as outras pessoas. E ainda para completar, o cara desse trabalho de domingo ainda achou ruim comigo. Achou ruim porque eu liguei para ele para perguntar cadê o meu negócio que ele levou lá de casa do serviço que eu pedi. Ainda achou ruim. E nessas horas que eu penso, puxa vida, aquela voz que estava na minha cabeça, aquele meu sexto sentido já tinha me falado, né, que dessa vez ia dar errado, ia dar esse problema todo. Eu já sabia, já sabia, a voz já estava na minha cabeça já. Até o dia que a minha avó morreu do meu lado, eu dormia no mesmo quarto dela. E eu acordei e eu já sabia que ela tinha morrido, entendeu? Puxa, puxa. Tem horas que eu fico assim pensativo.
parece um sexto sentido. Eu queria entender isso que se passa na minha cabeça, isso que acontece comigo, sabe? Tem horas assim que parece que eu tomo decisões que não sabe assim, baseada no que essa pessoa fala na minha cabeça. Parece uma loucura, né? Mas de médico e louco, todo mundo tem um pouco.